O aroma inconfundível do pão fresco ainda paira sobre a desgastada Sabor em Memória. Helena, com seu avental bordado, enfrenta a ameaça de fechar as portas que sustentaram sua família por décadas. Um visitante misterioso aparece, carregando um segredo capaz de mudar tudo. Será que a padaria pode renascer como o coração do bairro que sempre foi? Na esquina mais charmosa do bairro Vila Serena, em São Paulo, o aroma de pão fresco ainda penetrava as paredes desgastadas da padaria Sabor em Memória. Helena Martins, 45 anos, ajustava seu avental branco com bordados florais, herança de sua mãe, enquanto observava as prateleiras cada vez mais vazias através do vidro embaçado do balcão. Seus cabelos castanhos, presos em um coque desalinhado, denunciavam a correria de mais uma madrugada de trabalho intenso. O estabelecimento, que por 3 décadas havia sido o coração pulsante daquela comunidade, agora lutava para manter suas portas abertas. As contas se acumulavam sobre o pequeno escritório nos fundos da padaria, e o número de clientes diminuía a cada semana. A chegada de grandes redes de supermercados na região e a crise econômica formavam uma tempestade perfeita contra o pequeno negócio familiar. Dona Helena, aqueles pães de queijo de ontem estavam uma delícia, exclamou Dona Zefa, uma senhora de seus 80 anos, cliente fiel desde a inauguração. Mas hoje vim buscar apenas meio pão francês. As coisas andam apertadas, sabe como é? Helena sorriu, escondendo a própria preocupação. Leve um inteiro, Dona Zefa. O meio é cortesia da casa. Seus olhos castanhos brilharam com a genuína satisfação de poder ajudar, mesmo em meio às dificuldades. Era esse espírito de comunidade que sua mãe, fundadora da padaria, havia lhe ensinado a preservar. No balcão, Joaquim, seu único funcionário remanescente, organizava as últimas fornadas da manhã. Aos 62 anos, era mais que um empregado, era parte da família. Patroa, a massa do pão está crescendo bem hoje. Vai ser uma fornada especial, comentou ele, tentando manter o otimismo que sempre caracterizou o ambiente. Entre um cliente e outro, Helena se permitiu uma pausa para observar as fotografias antigas que decoravam as paredes. Ali estava sua mãe, Dona Carmen, no dia da inauguração em 1993, cortando a fita vermelha com um sorriso radiante. Ao lado, fotos em preto e branco mostravam o bairro em transformação. Casas simples dando lugar a prédios, ruas de terra sendo asfaltadas, mas a padaria permanecia como testemunha silenciosa do progresso. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de Pedro, seu filho de 19 anos, que dividia seu tempo entre a faculdade de administração e a ajuda no negócio familiar. Mãe, trouxe algumas ideias para modernizar a padaria. Podemos criar um perfil nas redes sociais, fazer delivery. Helena sorriu, admirando o entusiasmo do filho, mesmo sabendo que mal tinha recursos para manter as contas básicas em dia. A tarde avançava quando Helena notou uma figura parada em frente à vitrine. Um homem de aparência simples, roupas gastas, observava os pães expostos com olhos que mesclavam fome e hesitação. Seu coração apertou, reconhecendo naquele olhar uma dor que ia além da fome física. Sem pensar 2 vezes, Helena separou alguns pães, bolos e salgados que sobrariam ao fim do dia. Aproximou-se da porta e chamou o homem. Senhor, aceita um café fresquinho para acompanhar? O homem, que depois se apresentaria como Roberto, entrou timidamente, seus olhos revelando uma mistura de gratidão e algo mais, algo que Helena não conseguiu decifrar no momento. Enquanto servia o café e organizava um pequeno banquete improvisado para Roberto, Helena compartilhou histórias sobre a padaria, sobre sua mãe e sobre como aquele espaço sempre foi mais que um simples comércio. Roberto ouvia atentamente, seus olhos atentos captando cada detalhe do ambiente, cada gesto de Helena, cada interação com os clientes que entravam e saíam. O dia chegava ao fim, e as preocupações voltavam a pesar sobre os ombros de Helena. O fechamento do caixa revelava mais um dia de vendas abaixo do necessário. Ainda assim, algo dentro dela mantinha viva a chama da esperança. Talvez fosse o aroma do pão fresco, talvez fossem as memórias de sua mãe, ou talvez fosse simplesmente aquela certeza inexplicável de que, às vezes, a bondade encontra seus próprios caminhos de volta. O que Helena não sabia era que seu pequeno gesto de generosidade para com Roberto seria o primeiro capítulo de uma história muito maior que estava prestes a se desenrolar, transformando não apenas sua vida,
mas todo o bairro Vila Serena. Uma semana se passou desde o encontro com Roberto. Helena mantinha sua rotina de acordar às 4 da manhã, preparar as primeiras fornadas e receber os clientes madrugadores que buscavam pão quentinho para o café. Naquela manhã particular de outono, enquanto arrumava a vitrine com os croissants recém-saídos do forno, uma BMW preta estacionou em frente à padaria. Do carro, desceu um homem elegantemente vestido em um terno azul marinho. Helena demorou alguns segundos para reconhecer Roberto, o mesmo homem que havia alimentado dias atrás. Sua transformação era surpreendente, mas seus olhos gentis permaneciam os mesmos. Ele entrou na padaria com um sorriso caloroso, causando espanto em Joaquim, que deixou cair uma forma de pães. "Bom dia, Helena", disse Roberto, sua voz transmitindo uma confiança serena. "Vim retribuir sua gentileza, mas principalmente vim propor algo que pode mudar a história deste lugar." Helena o observava, ainda processando a transformação diante de seus olhos, enquanto ele continuava. "Sou Roberto Mendes, presidente da Fundação Novos Horizontes. Dedicamos nossos recursos a apoiar pessoas e negócios que mantêm viva a essência da bondade humana." Pedro, que acabara de chegar para seu turno matinal, permaneceu paralisado próximo ao balcão, alternando olhares entre sua mãe e o visitante ilustre. Roberto então explicou que sua aparição como pessoa em situação de rua era parte de um projeto social para identificar estabelecimentos com verdadeiro potencial humano. "Observei como você trata seus clientes, seus funcionários e, principalmente, como mantém vivo o legado de sua mãe", continuou Roberto, seus olhos percorrendo o ambiente com admiração. "Nossa fundação quer investir na Sabor é Memória, uma reforma completa, modernização dos equipamentos, mas mantendo a alma do lugar." Helena sentou-se, suas pernas bambas com a proposta inesperada. "Mas por que nós? Existem tantos estabelecimentos precisando de ajuda?" questionou ela, ainda incrédula. Roberto sorriu, tirando do bolso o guardanapo onde ela havia embrulhado os pães naquele dia. "Porque você não apenas me alimentou, Helena. Você me tratou com dignidade, compartilhou histórias, me fez sentir humano. Isso é raro." Ao longo da manhã, Roberto apresentou sua proposta detalhadamente. A fundação financiaria uma reforma completa, desde a fachada até a cozinha industrial. Implementaria sistemas modernos de gestão, mas manteria a essência artesanal que caracterizava o local. Em troca, a padaria se tornaria um projeto modelo de transformação social e preservação cultural. Os olhos de Pedro brilhavam com as possibilidades. "Mãe, é exatamente o que precisamos. Podemos manter nossas tradições e ainda nos adaptar aos novos tempos." Helena sorriu, reconhecendo no filho o mesmo entusiasmo que sua mãe demonstrava diante de desafios. Enquanto discutiam os detalhes, clientes entravam e saíam, alguns parando para observar curiosamente a movimentação incomum. Dona Zefa, que chegara para seu pão diário, escutou parte da conversa e não conteve as lágrimas de alegria. "Essa padaria merece, minha filha. Dona Carmen deve estar tão orgulhosa." No entanto, nem todas as reações foram positivas. Através da vitrine, Helena notou Dona Márcia Santos, presidente da Associação de Moradores, observando a cena com expressão preocupada. Conhecida por sua postura tradicionalista e sua influência no bairro, Márcia sempre se mostrou resistente a mudanças que pudessem descaracterizar Vila Serena. Roberto também percebeu o olhar de Márcia e comentou discretamente: "Mudanças sempre trazem resistências, Helena, mas com sabedoria e diálogo podemos transformar críticos em aliados." Helena assentiu, embora sentisse um frio na barriga ao pensar nos desafios que viriam. Ao final daquela manhã histórica, Helena aceitou a proposta de Roberto. Assinaram os primeiros documentos ali mesmo, sobre o balcão que testemunhara tantas histórias. Joaquim comemorou preparando um café especial, enquanto Pedro já rabiscava ideias para as redes sociais em seu caderno. O dia terminou diferente de como começou. As preocupações com contas haviam dado lugar a sonhos de renovação. Mas enquanto fechava a padaria, Helena não conseguia tirar da cabeça o olhar de Márcia Santos. Sabia que sua jornada de transformação estava apenas começando e que seus maiores desafios poderiam não vir das reformas físicas, mas das mudanças que precisaria gerenciar no coração da comunidade. A notícia da reforma da Sabor em Memória espalhou-se pelo bairro Vila Serena, como aroma de pão fresco pela manhã.
Em apenas 2 semanas, o projeto de Roberto já estava em andamento. Arquitetos iam e vinham, faixas anunciavam a futura transformação, e Helena se dividia entre atender os clientes e participar de intermináveis reuniões de planejamento. A padaria continuava funcionando em horário reduzido, ocupando apenas a parte frontal do estabelecimento, enquanto a área dos fundos já passava por transformações. Pedro coordenava a criação das redes sociais, documentando cada etapa da reforma. Suas postagens sobre a história da padaria e o encontro providencial com Roberto viralizaram, atraindo a atenção da mídia local. "Olha só, mãe, já temos mais de 5.000 seguidores", exclamou Pedro numa manhã, mostrando o celular animadamente. Helena sorriu, ainda se adaptando a essa nova realidade digital. Joaquim, ao seu lado, balançou a cabeça. "No meu tempo, a propaganda era o cheiro do pão na rua, mas confesso que está bonito ver o movimento aumentando." O entusiasmo, porém, não era unânime. Numa terça-feira chuvosa, Márcia Santos entrou na padaria, acompanhada de outros membros da Associação de Moradores. Seu semblante carregado denunciava a tempestade que estava por vir. "Helena, precisamos conversar", anunciou Márcia, sua voz firme ecoando pelo ambiente. "Essa reforma está causando preocupação na comunidade. Vila Serena sempre foi um bairro tradicional, com sua própria identidade. Não podemos permitir que se transforme em mais um lugar gentrificado." Helena respirou fundo, oferecendo café aos visitantes. "Márcia, a essência da padaria continuará a mesma. Estamos apenas modernizando para sobreviver aos novos tempos." Mas Márcia não parecia convencida. Tirou de sua pasta um abaixo-assinado com dezenas de assinaturas de moradores preocupados com as mudanças. "Veja bem, não é pessoal", continuou Márcia, seus olhos revelando uma mistura de determinação e algo mais profundo, quase doloroso. "Mas já vimos isso acontecer antes. Começam com uma reforma, depois os preços sobem e logo os moradores antigos não conseguem mais frequentar os estabelecimentos do próprio bairro." Roberto, que acompanhava a situação de perto, chegou naquele momento. Sua presença elegante contrastava com a simplicidade do local em obras, mas seu sorriso permanecia acolhedor. "Senhora Santos, que tal conhecer nosso projeto completo? Temos planos para integrar ainda mais a comunidade." Márcia, no entanto, manteve-se irredutível. "Conheço bem esses projetos de revitalização, Sr. Mendes. Meu marido tinha uma mercearia aqui perto há 15 anos. Quando começaram a modernizar a região, os custos dispararam. Ele não aguentou a pressão. Sua voz falhou levemente, revelando a origem de sua resistência. Helena sentiu seu coração apertar. Agora entendia melhor o posicionamento de Márcia. Não era apenas sobre mudanças. Era sobre perdas, memórias e medo de ver a história se repetir. Aproximou-se dela, tocando suavemente seu braço. "Márcia, por que não participamos juntas desse processo? Sua experiência seria valiosa para garantir que mantenhamos a identidade do bairro." Antes que Márcia pudesse responder, Dona Zefa, que observava tudo discretamente de sua mesa habitual, interviu. "Lembro da mercearia do seu Antônio, Márcia. Era um lugar especial, como esta padaria. Mas sabe, às vezes precisamos mudar um pouquinho para não perder tudo." O clima tenso foi momentaneamente interrompido pela chegada de estudantes da escola próxima, ansiosos pelos pães de queijo que, mesmo em meio à reforma, Helena continuava produzindo. Márcia observou a interação carinhosa de Helena com as crianças, algumas das quais ela própria havia visto crescer. "Vou pensar no que disse", respondeu finalmente Márcia, guardando o abaixo-assinado. "Mas fique avisada, estaremos vigilantes. Vila Serena não pode perder sua alma." Com essas palavras, deixou a padaria, seguida pelos outros membros da associação. Roberto, que permanecera observando atentamente a situação, comentou: "Sabe, Helena, às vezes as maiores resistências escondem as histórias mais profundas. Precisamos entender para transformar." Naquela noite, após fechar a padaria, Helena ficou até mais tarde organizando antigas fotografias do bairro. Entre elas, encontrou uma que mostrava a antiga mercearia do marido de Márcia. O estabelecimento, com sua fachada simples e cartazes escritos à mão, guardava semelhanças com sua padaria antes da reforma. Enquanto observava a fotografia, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez houvesse um modo de honrar o passado enquanto abraçava o futuro.
Pegou seu celular e começou a escrever uma mensagem para Roberto. A transformação da Sabor e Memória precisaria ir além das paredes e equipamentos. Precisaria tocar o coração da comunidade. O amanhecer trouxe consigo o barulho das obras e o aroma persistente de café fresco. Helena havia passado a noite elaborando uma ideia que poderia mudar os rumos de sua relação com a comunidade. Enquanto organizava as primeiras fornadas do dia, compartilhou seus pensamentos com Roberto, que chegara cedo para uma reunião de acompanhamento. Quero criar um espaço de memórias dentro da padaria renovada, explicou Helena, seus olhos brilhando com entusiasmo. Um memorial que conte não só nossa história, mas a de todo o bairro, incluindo a mercearia do marido da Márcia e outros estabelecimentos tradicionais que fizeram parte da Vila Serena. Roberto ouvia atentamente, fazendo anotações em seu tablet. Continue, incentivou ele, percebendo o potencial da ideia. Helena desenrolou uma planta da reforma sobre o balcão, apontando para uma parede lateral. Aqui podemos criar um mural de fotografias antigas, documentos e histórias. E mais que isso, quero convidar os próprios moradores para contribuírem com suas memórias. Pedro, que acabara de chegar, imediatamente pegou seu celular. Podemos criar uma campanha nas redes sociais. Memórias da Vila Serena. As pessoas podem compartilhar suas fotos e histórias usando uma hashtag específica. Joaquim, que preparava a massa do pão, sorriu nostalgicamente. Tenho algumas fotos antigas guardadas em casa, até uma do primeiro dia que trabalhei aqui. A manhã avançava quando Dona Zefa entrou na padaria, trazendo consigo uma caixa de sapatos antiga. Helena, fiquei sabendo do projeto pelo meu neto. Trouxe algumas recordações que podem interessar. Dentro da caixa, fotografias amareladas mostravam a Vila Serena dos anos 70, ruas de terra, crianças brincando, a primeira festa junina do bairro. O sino da porta tilintou novamente. Era Márcia Santos que parou hesitante ao ver o pequeno grupo reunido em torno das fotografias. Helena aproveitou a oportunidade. Márcia, que bom que você veio. Estávamos justamente conversando sobre a história do nosso bairro. Você se importaria de nos contar um pouco sobre a mercearia do seu Antônio? Por um momento, o silêncio pairou no ar. Márcia aproximou-se lentamente, seus olhos fixos nas fotografias espalhadas sobre o balcão. Reconheceu rostos, lugares, momentos. Sua expressão austera suavizou-se gradualmente. A mercearia ficava na Rua das Acácias. Começou ela, sua voz carregada de emoção contida. Antônio conhecia cada cliente pelo nome. Tinha um caderninho onde anotava as compras fiado das famílias que passavam dificuldade. Enquanto falava, Helena notou que outras pessoas começavam a se aproximar, atraídas pela narrativa. Roberto, percebendo o momento precioso, sugeriu: Senhora Santos, gostaríamos de dedicar um espaço especial para essa história na nova padaria. Na verdade, precisamos de sua ajuda para garantir que a modernização não apague essas memórias tão importantes. Márcia olhou ao redor, observando as obras em andamento com outros olhos. Sabe, Helena, quando Antônio perdeu a mercearia, não foi só o negócio que se foi. Foi um pedaço da nossa história, da nossa identidade. Seus olhos marejaram levemente. Talvez eu tenha medo que isso aconteça de novo. Helena pegou as mãos de Márcia entre as suas. Por isso precisamos de você, para nos ajudar a construir uma ponte entre o passado e o futuro. A Sabor em Memória pode ser mais que uma padaria moderna. Pode ser um lugar onde nossas histórias continuam vivas. O restante da manhã transformou-se em uma improvisada reunião comunitária. Clientes antigos compartilhavam suas memórias, jovens gravavam depoimentos para as redes sociais, e até mesmo os operários da obra paravam ocasionalmente para ouvir as histórias. Roberto observava tudo com satisfação, fazendo ajustes em seu tablet. Vamos adaptar o projeto para incluir esse espaço de memórias. E podemos fazer mais. Que tal um café mensal com os moradores mais antigos? Um espaço para contar histórias, trocar fotografias. Márcia, que permanecera em silêncio por alguns minutos, finalmente falou: Se é para preservar nossa história, talvez eu possa ajudar. Tenho contato com vários moradores antigos, documentos da associação. Sua voz ainda carregava uma pitada de cautela, mas seus olhos já não demonstravam a mesma resistência. Ao final daquela manhã transformadora, enquanto os clientes voltavam às suas rotinas e as obras prosseguiam, Helena percebeu que estava testemunhando algo maior que uma simples reforma.
Era o início de uma reconciliação entre passado e presente, entre tradição e progresso. A Sabor em Memória estava se transformando não apenas em suas paredes, mas em seu significado para a comunidade. A reforma da Sabor em Memória avançava em ritmo acelerado, e com ela, uma transformação ainda mais profunda começava a tomar forma no coração da Vila Serena. Um mês havia se passado desde a conversa com Márcia, e o projeto do memorial do bairro ganhava vida através das contribuições dos moradores. Helena reorganizou o cronograma das obras para incluir um espaço especial dedicado às memórias da comunidade. As paredes, antes destinadas apenas a exibir produtos, agora receberiam painéis fotográficos que contariam a história do bairro. Pedro criou uma página especial nas redes sociais chamada Memórias da Vila Serena, que rapidamente se tornou um ponto de encontro virtual para antigos e novos moradores compartilharem suas histórias. "Olha só isso, mãe!" exclamou Pedro numa tarde, mostrando seu notebook. "A postagem sobre a mercearia do seu Antônio já tem mais de 1000 compartilhamentos. As pessoas estão comentando suas próprias memórias do lugar." Helena sorriu, observando as fotografias antigas que os moradores digitalizavam e compartilhavam espontaneamente. Márcia, que inicialmente mantinha sua reserva, começou a aparecer com mais frequência na padaria. Trazia consigo recortes de jornais antigos, documentos da associação e, principalmente, histórias que ajudavam a tecer a rica tapeçaria cultural do bairro. Sua experiência como líder comunitária revelou-se fundamental para conectar pessoas e memórias. "Encontrei isso nos arquivos da associação", disse Márcia numa manhã, desdobrando um cartaz amarelado sobre o balcão improvisado. Era um anúncio da inauguração da padaria, com Dona Carmen, mãe de Helena, sorrindo ao lado do primeiro forno. Pensei que poderia fazer parte do memorial. Roberto, que acompanhava o desenvolvimento do projeto com interesse especial, percebeu uma oportunidade única de transformar a resistência inicial em força motriz de mudança. "Senhora Santos", propôs ele durante uma reunião, "gostaríamos que você liderasse o Comitê de Memória da Vila Serena. Ninguém conhece melhor a história deste lugar que você." A proposta pegou Márcia de surpresa. Seus olhos, antes tão desconfiados, agora brilhavam com uma mistura de orgulho e responsabilidade. "Aceito", respondeu ela, após uma breve pausa. "Mas com uma condição. Quero garantir que os preços continuem acessíveis para a comunidade." Helena adiantou-se. "Na verdade, Márcia, estávamos pensando em criar um programa de descontos para moradores antigos do bairro e, quem sabe, um dia especial na semana com os preços da antiga mercearia do seu Antônio." A sugestão fez com que Márcia, pela primeira vez desde o início das mudanças, sorrisse abertamente. Enquanto isso, as obras físicas revelavam surpresas agradáveis. Durante a renovação da fachada, os operários descobriram o letreiro original da padaria, pintado à mão nos anos 90. Helena decidiu incorporá-lo ao novo design, criando uma harmoniosa fusão entre o antigo e o moderno. Joaquim, que observava tudo com seu olhar experiente, comentou: "Sabe, Helena, sua mãe sempre dizia que uma padaria não vende apenas pão, vende memórias. Acho que ela ficaria orgulhosa de ver como estamos honrando esse pensamento." O envolvimento da comunidade crescia diariamente. Professores da escola local começaram a trazer seus alunos para conhecer o projeto e contribuir com suas próprias histórias familiares. Uma senhora de 92 anos compartilhou receitas tradicionais que sua avó fazia na região. Um antigo carteiro aposentado trouxe fotografias que documentavam as transformações das ruas ao longo de décadas. "Precisamos registrar tudo isso", sugeriu Pedro, sempre atento às possibilidades digitais. "Podemos criar um documentário sobre a história do bairro, com depoimentos dos moradores." A ideia ganhou força rapidamente, e logo uma pequena equipe de jovens voluntários do bairro se formou para ajudar nas filmagens. Roberto observava o desenvolvimento do projeto com satisfação evidente. "Às vezes", comentou ele com Helena, "a verdadeira transformação não está nas paredes que construímos, mas nas pontes que estabelecemos entre as pessoas." A reforma agora entrava em sua fase final, e o espaço começava a revelar sua nova identidade, moderna, mas acolhedora, eficiente, mas carregada de história. As antigas receitas de família seriam preparadas em equipamentos de última geração, enquanto as paredes
contariam as histórias de gerações através de fotografias e memórias cuidadosamente preservadas. No final daquela tarde, enquanto Helena fechava a padaria, notou Márcia parada diante da vitrine, observando o progresso das obras. Mas seu olhar já não carregava preocupação. Instead, refletia esperança. A Vila Serena estava mudando, sim, mas estava mudando junto com sua gente, preservando suas raízes enquanto crescia em direção ao futuro. Faltava apenas uma semana para a grande reabertura da Sabor & Memória. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao aroma persistente de pão que, mesmo durante as obras, nunca deixou de perfumar a Vila Serena. Helena, em meio a caixas e equipamentos ainda embalados, supervisionava os últimos detalhes da reforma, enquanto seu coração alternava entre ansiedade e esperança. Os novos fornos chegaram, anunciou Joaquim, maravilhado com os equipamentos modernos que agora ocupavam a cozinha industrial. Mas não se preocupe, patroa, vou manter o toque especial de sempre nas receitas. Helena sorriu, sabendo que a verdadeira magia de seus pães nunca esteve apenas nos equipamentos, mas nas mãos experientes de seu fiel funcionário. O espaço havia se transformado completamente. As paredes, agora em tons suaves de terracota, abrigavam o prometido memorial do bairro, com fotografias antigas cuidadosamente restauradas e emolduradas. Uma tela digital interativa, sugestão de Pedro, permitiria aos visitantes navegarem por ainda mais histórias e imagens da comunidade. Olha só que interessante, comentou Márcia, que agora passava horas organizando o acervo histórico. Encontrei uma fotografia da primeira festa junina do bairro, realizada justamente no terreno onde hoje é a padaria. Seu entusiasmo com o projeto do memorial havia transformado a antiga resistência em dedicação apaixonada. Roberto apareceu no fim da tarde para uma reunião final antes da reabertura. Helena, precisamos discutir o evento de inauguração, disse ele, enquanto observava os últimos retoques sendo dados no espaço. Pensei em algo que represente não apenas a renovação da padaria, mas a união da comunidade. Foi quando Dona Zefa, que estava ali perto saboreando um café, interveio. Por que não fazemos como antigamente? Lembro que toda celebração importante no bairro começava com um café da manhã comunitário. Seus olhos brilharam com a memória. As pessoas traziam quitutes de casa, compartilhavam histórias. A sugestão provocou um momento de inspiração coletiva. Helena, Márcia e Roberto se entreolharam, percebendo que tinham encontrado o formato perfeito para a reabertura. Podemos fazer ainda melhor, sugeriu Pedro, que não desgrudava de seu notebook. E se transformássemos isso em um festival de memórias culinárias? A ideia rapidamente ganhou forma. Decidiram que a reabertura se transformaria em um evento de 3 dias, celebrando não apenas a nova fase da padaria, mas toda a história gastronômica da Vila Serena. Márcia imediatamente começou a mobilizar a associação de moradores, enquanto Pedro criava um cronograma de atividades nas redes sociais. Cada família poderá trazer uma receita tradicional, explicou Helena, empolgada. Vamos montar um livro de receitas da comunidade, mesclando as histórias das famílias com seus pratos especiais. Roberto acrescentou que a fundação poderia financiar a publicação do livro, transformando-o em um registro permanente da cultura local. Os preparativos para o evento mobilizaram todo o bairro. Senhoras se reuniam para trocar receitas antigas. Jovens organizavam apresentações culturais. E até mesmo as crianças da escola local preparavam uma exposição de desenhos sobre suas memórias da padaria. Sabe o que mais me emociona? Comentou Joaquim, enquanto testava os novos fornos com uma fornada especial de pães. Ver como a padaria continua sendo um ponto de encontro, mesmo durante a reforma. As pessoas não param de passar por aqui, querendo saber quando vamos reabrir. No final daquele dia, enquanto os últimos operários recolhiam suas ferramentas, Helena encontrou um momento de silêncio para absorver todas as mudanças. O espaço estava irreconhecível, mas ao mesmo tempo, carregava mais do que nunca a essência do que sua mãe havia criado tantos anos atrás. Márcia, que permanecera até mais tarde organizando documentos para o memorial, aproximou-se de Helena. Sabe, disse ela, sua voz carregada de emoção. Quando me opus a essas mudanças, estava presa ao medo de perder o passado. Agora vejo que estamos fazendo algo ainda mais importante. Estamos preservando-o de uma forma viva, dinâmica.
As luzes do fim de tarde entravam pelas novas janelas, iluminando o espaço renovado com tons dourados. Na parede principal, o retrato de Dona Carmen sorria sobre o balcão, agora ladeado por fotografias antigas do bairro, incluindo uma da mercearia do marido de Márcia. Amanhã começamos a testar todas as receitas para a reabertura, anunciou Helena, seu coração acelerado com a proximidade do grande dia. Precisamos garantir que cada pão, cada doce, cada momento seja especial. A Vila Serena adormecia lentamente, mas a luz da Sabor em Memória permanecia acesa como sempre esteve, guardando não apenas pães e histórias, mas também os sonhos e esperanças de uma comunidade inteira que se preparava para celebrar seu passado, enquanto abraçava o futuro. O dia anterior à reabertura da Sabor em Memória amanheceu com uma energia diferente no ar. As ruas da Vila Serena estavam decoradas com bandeirinhas coloridas e o aroma de quitutes sendo preparados emanava das janelas das casas. Por toda parte, pessoas carregavam travessas cobertas com panos bordados, dirigindo-se à padaria para os preparativos finais. Helena chegou ainda mais cedo que o habitual, seu coração batendo forte ao girar a chave na fechadura nova. O espaço reformado brilhava sob a luz suave da manhã que entrava pelas amplas janelas. Os balcões de mármore reluziam, as vitrines cristalinas aguardavam os produtos, e o memorial do bairro ocupava sua parede de honra, contando silenciosamente centenas de histórias através de fotografias e recortes. "Está tudo perfeito, mãe", exclamou Pedro, chegando logo em seguida com suas câmeras e equipamentos. "As redes sociais estão bombando. Tem gente de outros bairros perguntando se podem vir." Seu entusiasmo era contagiante, enquanto organizavam um espaço para transmitir o evento ao vivo. Joaquim já estava na cozinha, familiarizando-se com os novos equipamentos. "Dona Helena, esses fornos são uma maravilha, mas não se preocupe. O toque especial continua o mesmo", garantiu ele, enquanto preparava a primeira fornada teste nos equipamentos modernos. Márcia chegou trazendo os últimos itens para o memorial, uma coleção de aventais antigos que seriam expostos, cada um com sua história própria. "Olha só este", mostrou ela, segurando um avental amarelado com delicados bordados. "Era da primeira doceira do bairro, Dona Antonieta. A neta dela me emprestou especialmente para a exposição." Roberto apareceu no meio da manhã, acompanhado de uma pequena equipe de documentaristas. "Queremos registrar cada momento desta transformação", explicou ele. "Esta não é apenas a história de uma padaria, é um exemplo de como tradição e progresso podem caminhar juntos." A movimentação no local aumentava a cada hora. Voluntários do bairro ajudavam a organizar as mesas para o festival, enquanto outros decoravam o espaço com flores e arranjos artesanais. Uma senhora de idade avançada trouxe um caderno manuscrito com receitas centenárias de sua família, que seria digitalizado e incluído no acervo do memorial. "Vejam só quem chegou", anunciou Pedro, apontando para a porta. Era Dona Zefa, acompanhada de suas filhas e netas, trazendo uma toalha de mesa que havia bordado especialmente para a ocasião. No tecido branco, havia delicados desenhos que representavam a história da padaria e do bairro. "Isso merece um lugar especial", decidiu Helena, emocionada, escolhendo a mesa central para expor a peça. Enquanto ajeitavam a toalha, Dona Zefa compartilhava com as netas histórias de quando a Vila Serena ainda tinha ruas de terra. No final da tarde, quando os últimos preparativos estavam sendo concluídos, Helena reuniu toda a equipe para um momento especial. Distribuiu aventais novos, cada um bordado com o nome do funcionário e o novo logo da Sabor em Memória, uma releitura moderna do desenho original criado por sua mãe. "Amanhã começamos um novo capítulo", disse ela, sua voz embargada de emoção. "Mas carregamos conosco cada história, cada memória que fez deste lugar o que ele é hoje." Márcia, que agora estava totalmente envolvida no projeto, completou: "E estamos criando novas histórias para as próximas gerações." Roberto observava a cena com satisfação evidente. Seu projeto de transformação havia superado todas as expectativas, não apenas renovando um estabelecimento, mas fortalecendo os laços de uma comunidade inteira. Quando o sol começou a se pôr, lançando seus últimos raios através das janelas da padaria, Helena fez uma última verificação em tudo. Os fornos novos estavam prontos, as vitrines impecáveis, o memorial perfeitamente organizado.
Na parede principal, a fotografia de sua mãe parecia sorrir com aprovação. Amanhã será um grande dia, sussurrou ela para si mesma, trancando a porta. O céu da Vila Serena começava a se pontilhar de estrelas e nas casas ao redor, dezenas de famílias finalizavam seus preparativos para o festival do dia seguinte. A antiga padaria havia se transformado em algo maior, um espaço onde passado e futuro se encontravam, onde histórias eram preservadas e novas memórias estavam prestes a ser criadas. E Helena sabia que este era apenas o começo de uma nova era para a Sabor em Memória e para toda a Vila Serena. O sol mal havia despontado quando Helena chegou à padaria naquela manhã histórica. O céu ainda guardava tons rosados quando ela viu a fila que já se formava na calçada. Dezenas de moradores, alguns com quitutes caseiros nas mãos, outros simplesmente ansiosos para testemunhar o renascimento da Sabor em Memória. "Bom dia, família", saudou Helena, sua voz tremendo levemente de emoção ao abrir as portas. O aroma do primeiro café da manhã já perfumava o ambiente, misturando-se ao cheiro dos pães que Joaquim preparava nos novos fornos desde a madrugada. A transformação do espaço arrancava suspiros de admiração dos visitantes. O piso em tons terrosos refletia a luz natural que entrava pelas amplas janelas, iluminando as fotografias do memorial e criando uma atmosfera acolhedora. As vitrines modernas exibiam orgulhosamente os produtos artesanais, enquanto telas discretas apresentavam a história do bairro em uma apresentação digital contínua. "Isso aqui está mais bonito que shopping", exclamou uma senhora idosa, seus olhos marejados ao reconhecer sua própria fotografia jovem no memorial. "E olha só, mantiveram o balcão de mármore onde eu comprava pão com minha mãe." Pedro coordenava uma equipe de jovens do bairro, todos uniformizados, que ajudavam a organizar o fluxo de pessoas e registravam cada momento nas redes sociais. "Mãe, já temos mais de 200 pessoas aqui e ainda são 7 da manhã", informou ele entusiasmado. Márcia, que chegara cedo para supervisionar a organização do festival comunitário, coordenava a disposição das mesas onde os moradores expunham suas contribuições culinárias. Cada prato vinha acompanhado de uma pequena placa contando sua história familiar. "Vejam só este bolo de fubá", apresentou Márcia, indicando uma mesa especial. "É da receita da Dona Antonieta, a primeira doceira do bairro. A neta dela reproduziu exatamente como era feito há 60 anos. Roberto circulava pelo ambiente, conversando com os presentes e documentando as reações. Sua visão de transformar a padaria em um projeto modelo de renovação com preservação cultural estava se materializando de forma ainda mais significativa do que imaginara. "Helena", chamou ele em um momento mais tranquilo, "precisamos registrar algo especial." Conduziu-a até o memorial, onde uma fotografia em particular chamava a atenção. Nela, Dona Carmen, mãe de Helena, aparecia ao lado de Antônio, marido de Márcia, ambos sorridentes em frente a seus estabelecimentos. "Essa foto", começou Márcia, que se aproximara silenciosamente, "eu nunca tinha visto." "Onde encontraram?" Helena explicou que estava guardada entre os pertences de sua mãe, com uma anotação no verso: "Comerciantes Unidos fazem o bairro mais forte, 1992. O momento foi interrompido por uma apresentação surpresa. O coral da escola local, formado por crianças do bairro, começou a cantar uma música especialmente composta para a ocasião. A letra falava sobre memórias, sabores e a importância de manter vivas as tradições. Joaquim, ainda com as mãos sujas de farinha, parou para ouvir. "Sabe", comentou ele com Helena, "sua mãe sempre dizia que uma padaria é como um livro de histórias que nunca termina. Cada fornada é um novo capítulo. À medida que a manhã avançava, mais pessoas chegavam. Famílias inteiras se reuniam em torno das mesas, compartilhando não apenas alimentos, mas também histórias. Crianças corriam entre os adultos, encantadas com os painéis interativos que contavam a história do bairro de forma lúdica. "Olha só isso", mostrou Pedro, aproximando-se com seu tablet. "As pessoas estão compartilhando fotos do evento com a hashtag Mana Sabor e Memória. Já chegamos aos trending topics da cidade." No centro do salão, uma mesa especial exibia o recém-criado Livro de Receitas e Memórias da Vila Serena, uma compilação belamente encadernada das receitas tradicionais do bairro, cada uma acompanhada da história da família que a preservou. Helena observava tudo
com o coração transbordando de emoção. A padaria havia se transformado em muito mais que um estabelecimento comercial. Era agora um verdadeiro centro de memória viva, onde o passado não apenas era preservado, mas continuava a crescer e se renovar. Sua mãe estaria muito orgulhosa, sussurrou Dona Zefa, abraçando Helena por trás. Ela sempre soube que uma padaria não vende apenas pão, vende memórias, afeto, comunidade. O sol do meio-dia já ia alto quando o coral voltou a cantar, desta vez acompanhado espontaneamente pelos presentes. A Vila Serena celebrava não apenas a reabertura de uma padaria, mas o fortalecimento dos laços que faziam daquele bairro um lugar verdadeiramente especial. O festival de reabertura da Sabor em Memória se estendeu por 3 dias memoráveis, cada um mais especial que o anterior. No último dia, enquanto o sol se punha pintando o céu de Vila Serena com tons de laranja e rosa, Helena encontrou um momento de quietude para refletir sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Sentada em uma mesa no canto da padaria renovada, ela observava o movimento ainda intenso de pessoas que vinham compartilhar histórias, saborear as delícias tradicionais e maravilhar-se com a transformação do espaço. O memorial do bairro havia se tornado um ponto de encontro constante, com grupos se formando espontaneamente para trocar memórias diante das fotografias antigas. Roberto aproximou-se carregando 2 xícaras de café. Um brinde ao sucesso, disse ele, entregando uma a Helena. Mas mais que isso, um brinde à preservação de algo precioso. Helena sorriu aceitando a xícara. Sabe, Roberto, quando você apareceu naquele dia, disfarçado de sem-teto, eu jamais poderia imaginar onde chegaríamos. Obrigada por ver o potencial não apenas do nosso espaço, mas da nossa comunidade. Naquele momento, Márcia juntou-se a eles, seus olhos brilhando de uma forma que Helena nunca havia visto antes. Vocês não vão acreditar, começou ela, quase sem fôlego. Acabei de receber uma ligação da prefeitura. Eles querem usar nosso projeto como modelo para um programa de revitalização de comércios tradicionais em toda a cidade. A notícia era o perfeito desfecho para aqueles dias intensos. Pedro, que passava perto carregando seu equipamento de filmagem, ouviu a conversa e se aproximou entusiasmado. Isso é incrível! Podemos criar uma série de documentários sobre os estabelecimentos antigos da cidade. Imaginem quantas histórias ainda estão por ser contadas. Joaquim, que se mantivera discreto durante todo o evento, finalmente se juntou ao grupo. Em suas mãos, trazia um pão recém-saído do forno, moldado no formato do novo logo da padaria. Pensei em criar algo especial para marcar este momento, disse ele, sua voz embargada de emoção. Helena partiu o pão, o aroma envolvente preenchendo o ar ao redor deles. Cada um pegou um pedaço, saboreando não apenas o alimento, mas tudo o que ele representava: tradição, inovação, comunidade e esperança. Vocês sabem, começou Dona Zefa, que se aproximara silenciosamente. Em todos os meus anos vivendo neste bairro, nunca vi algo tão bonito quanto o que aconteceu aqui nestes dias. Não é apenas sobre uma padaria que se renovou, é sobre como nós, como comunidade, nos renovamos junto com ela. As palavras de Dona Zefa ecoaram profundamente em todos. Helena olhou ao redor, vendo as famílias reunidas, as crianças brincando, os idosos compartilhando histórias. A Sabor em Memória havia se tornado mais que um estabelecimento comercial. Era agora o coração pulsante de Vila Serena. Acho que entendi o que minha mãe sempre quis dizer, refletiu Helena em voz alta. Uma padaria não é apenas um lugar onde se compra pão, é onde as histórias são feitas, onde as memórias são forjadas e onde o futuro é sonhado a cada novo amanhecer. Roberto ergueu sua xícara em um brinde silencioso, seguido pelos demais. Naquele momento, eles não eram apenas um grupo de pessoas que haviam trabalhado em um projeto juntos. Eram guardiões de uma herança preciosa e arquitetos de um futuro promissor. Enquanto as últimas luzes do dia se despediam, a Sabor em Memória continuava cheia de vida. As risadas, as conversas, o tilintar das xícaras e o aroma constante de pão fresco se misturavam em uma sinfonia que falava de renovação, de esperança e de comunidade. Helena deu uma última olhada ao redor antes de se juntar novamente à celebração. Na parede, a foto de sua mãe parecia sorrir com aprovação. Ao lado, uma nova fotografia mostrava toda a equipe reunida no dia da reabertura, um retrato vivo de como o passado e o futuro
podiam coexistir harmoniosamente. A Vila Serena adormeceria naquela noite, sabendo que havia não apenas preservado sua história, mas escrito um novo e emocionante capítulo. E amanhã, quando o sol nascesse novamente, o aroma de pão fresco voltaria a preencher as ruas, carregando consigo a promessa de que as melhores histórias ainda estavam por vir. Um ano se passou desde a grandiosa reabertura da Sabor em Memória. Em uma manhã ensolarada de domingo, Helena chegou à padaria antes do nascer do sol, como sempre fazia. Ao abrir as portas, foi recebida pelo aroma familiar de fermento e café fresco, misturado agora com um toque de novidade e expectativa. Enquanto preparava o espaço para mais um dia de trabalho, Helena refletia sobre a incrível jornada que haviam percorrido. As paredes da padaria, outrora desgastadas e sem vida, agora contavam histórias através de fotografias antigas e novas, testemunhas silenciosas da transformação não apenas do estabelecimento, mas de toda a comunidade. Pedro entrou carregando seu equipamento de filmagem. "Bom dia, mãe. Pronta para a grande surpresa de hoje?" Seu sorriso contagiante lembrava Helena do entusiasmo que ele demonstrara durante todo o processo de renovação. A surpresa a qual Pedro se referia era a estreia do documentário que ele havia produzido ao longo do ano, capturando a transformação da Sabor em Memória e seu impacto na Vila Serena. O filme seria exibido na praça central do bairro naquela tarde, como parte das comemorações do aniversário da reabertura. Joaquim chegou logo em seguida, já com as mãos sujas de farinha. "Os pães especiais para hoje já estão no forno, dona Helena. Fiz aquela receita antiga que encontramos no livro da sua avó, misturada com um toque dos novos grãos que o Roberto sugeriu. Esta fusão de tradição e inovação havia se tornado a marca registrada da padaria renovada. Ao longo da manhã, os clientes habituais foram chegando, cada um trazendo não apenas o desejo por pães frescos, mas também histórias e novidades para compartilhar. A Sabor em Memória havia se tornado muito mais que uma simples padaria. Era um ponto de encontro, um espaço de memória viva e um catalisador de mudanças positivas na comunidade. Márcia apareceu por volta do meio-dia, carregando uma pasta cheia de documentos. "Helena, você não vai acreditar. O projeto de revitalização inspirado na nossa padaria já foi aprovado em 5 outros bairros da cidade." Seu entusiasmo era contagiante, uma mudança notável da resistência inicial que demonstrara um ano atrás. Roberto chegou pouco depois, acompanhado de jornalistas de um programa nacional. "Eles querem fazer uma matéria sobre como pequenos negócios podem se reinventar sem perder sua essência", explicou ele, orgulhoso do impacto que o projeto havia alcançado. À tarde, a praça central de Vila Serena estava repleta. Famílias inteiras se reuniram para assistir ao documentário de Pedro, que narrava não apenas a história da padaria, mas a jornada de toda uma comunidade em busca de equilíbrio entre progresso e preservação de suas raízes. Enquanto as imagens fluíam na tela, Helena não pôde conter as lágrimas. Ali estavam os momentos de dúvida, as discussões acaloradas, as descobertas emocionantes e, acima de tudo, o poder transformador da união e da perseverança. O documentário mostrava como a resistência inicial de Márcia havia se transformado em apoio fervoroso, como o talento de Pedro para as mídias sociais havia dado nova visibilidade ao bairro, como a sabedoria de Joaquim havia sido fundamental para manter a essência dos produtos. Mostrava também como a visão de Roberto para um negócio socialmente responsável havia criado um modelo replicável de sucesso. Ao final da exibição, sob aplausos emocionados, Helena subiu ao pequeno palco improvisado. Olhando para a multidão reunida, rostos familiares e novos, todos unidos pela história compartilhada, ela encontrou as palavras. "Há um ano, pensávamos que estávamos salvando uma padaria, mas, na verdade, estávamos redescobrindo o significado de comunidade. Cada pão que assamos, cada história que compartilhamos, cada desafio que superamos juntos, tudo isso nos tornou mais fortes, mais unidos." Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de sua equipe, de Márcia, de Roberto, de Dona Zefa e de tantos outros que haviam sido essenciais nessa jornada. A Sabor em Memória não é apenas minha ou da minha família. Ela pertence a todos nós. É o lugar onde nosso passado é honrado e nosso futuro é moldado a cada novo dia. As palavras de Helena foram recebidas com uma ovação calorosa.
Naquele momento, ficou claro que o verdadeiro produto da Sabor à Memória não era apenas o pão, mas o senso de pertencimento, a preservação da história e a promessa de um futuro construído em conjunto. Enquanto o sol se punha sobre Vila Serena, lançando uma luz dourada sobre a praça ainda repleta de pessoas conversando e compartilhando memórias, Helena sentiu uma profunda gratidão. O aroma de pão fresco ainda pairava no ar, misturando-se agora com o cheiro de pipoca e o burburinho alegre da comunidade reunida. A Sabor em Memória havia renascido e, com ela, todo um bairro se renovara. Era o início de um novo capítulo, não apenas para a padaria ou para a Vila Serena, mas para todos que entenderam que o verdadeiro progresso é aquele que carrega consigo o melhor do passado, alimentando as esperanças do futuro. E assim, com o coração cheio e a certeza de que as melhores histórias ainda estavam por vir, Helena se preparava para mais um amanhecer, mais uma fornada, mais um dia de memórias a serem criadas e compartilhadas.